Olá, meu aluno, tudo bem com você? Que satisfação poder fazer reposição dessa aula para você, tá? Mas eu só quero lembrar que você fez falta na nossa aula presencial. Um show de aula e só faltou você. Então, se organize para na próxima estarmos juntos, tá bom? Eu sou Jamile, sou a professora do curso de Administração e Negócios e nós vamos agora falar um pouquinho sobre as habilidades essenciais, né, para o profissional aí, quais são as habilidades que ele precisa desenvolver. Então, vamos aí saber quais são as habilidades que você, como profissional, vai precisar desenvolver aí, tá bom? Eu vou combinar com vocês, eu vou estar falando para você, vou estar dando a aula para você e eu vou estar utilizando o recurso do slide. Então, vai ter um momentinho que talvez você me veja um pouquinho maior na tela, talvez você veja mais aí o recurso do slide, mas você vai conseguir me ouvir de igual forma, tá bom? Nessa introdução, habilidades essenciais para o profissional do futuro, né? Quais são essas habilidades que eu devo desenvolver? Só lembrando para vocês que essa aula é a continuação, né, das aulas anteriores. Então, eu creio que você já deva ter visto as aulas anteriores em sala de aula. Então, não vai ser problema algum para você acompanhar esse conteúdo, certo? Então, vamos iniciar no slide número 1, né? A gente vem falando aí que o mercado de trabalho está em constante desenvolvimento, em constante transformação, né? E que para nós nos destacarmos como profissionais, nós devemos desenvolver habilidades e devemos estar preparados para os desafios do futuro, certo? Então, devemos estar em desenvolvimento constante. Por quê? Porque o trem passa e não espera ninguém, porque o ônibus passa no ponto, se você não tiver, meu amigo, o ônibus passa e já foi. Porque avião não espera, você comprou sua passagem, esteja lá no horário, porque senão o avião sai, você perde seu dinheiro. Combinado? Vamos aprender? Vamos estar em constante desenvolvimento? Nesse slide número 2, vem falando aí sobre o desenvolvimento constante. No tópico 1, eu coloquei aqui para vocês a questão da aprendizagem contínua. Devemos estar aprendendo continuamente. Primeiro, porque o saber, ele não é estático. O saber ele vai variar e você precisa estar antenado com isso. Em relação ao mundo profissional, né, exige que os indivíduos estejam em constante aprendizado, buscando novas habilidades e novos conhecimentos, porque o que eu sei hoje pode não me valer de nada amanhã, porque o que eu sei hoje pode se transformar amanhã e já ser de uma forma diferente. Então, por isso, nós devemos estar prontos para estar em constante aprendizado. Ok, combinado? Vamos para o próximo, adaptabilidade. Nessa questão da adaptabilidade, nós devemos estar dispostos a nos adaptar às mudanças que o cenário vem oferecendo e vem trazendo aí para nós, né? Essa é uma habilidade muito importante. Acompanhe comigo aqui o que diz no slide. Diz assim, ó, a capacidade de se adaptar a novas tecnologias, ferramentas e métodos de trabalho é crucial para o sucesso. Então, se eu quero ser um profissional de sucesso, eu preciso estar atenta às tendências que o mercado vem colocando para mim, né? E na questão do aperfeiçoamento, que é o tópico 3 aí do slide, né? Diz que eu devo investir em cursos, em treinamentos, que eu devo investir em estar com outros profissionais para entender como é que funciona aquela atividade. E só assim nós vamos nos tornar profissionais mais competentes e mais competitivos também, certo? Dentre as habilidades que nós devemos ter como profissional, tem uma que eu acho que é muito importante, que é a liderança, né? A liderança, ela vem aí com seus bônus, né? O que deve ter um profissional que é um líder? Ele deve ter uma comunicação eficaz, né? Deve ter uma comunicação clara, assertiva. E essa questão dessa comunicação clara e assertiva, ela serve muito para motivar as equipes, né? Então, se eu falo em um tom mais animado, se eu falo em um tom mais contagiante, a minha equipe vai sentir.
se é um momento que eu quero trazer a minha equipe para uma reflexão, então se eu falo de forma digamos assim, de forma mais incisiva, de forma mesmo mais que eu quero trazer aquela energia de que eu estou chamando a atenção para aquele determinado ponto, para aquela determinada situação, eu preciso também ter o saber de como essa comunicação como vai ser recebida, né? Outro ponto interessante na questão da liderança é a delegação inteligente. O bom líder, ele reconhece as qualidades dos seus liderados, né? Como nós falamos em aulas anteriores, cada um ele vai ter uma habilidade que vai se sobressair a outras. Então, o líder ele deve enxergar isso, né? Exemplo, se Maria é muito boa na escrita, vamos botar Maria para trabalhar com a parte de ofícios, de relatórios, de solicitações, né? Se Pedro ele usa muito bem a linguagem corporal, ele sabe muito bem se comunicar de forma oral, vamos utilizar Pedro para fazer palestras, né? Se João ele trabalha muito bem com vendas, né? Se ele sabe muito bem vender, vamos colocar João no departamento de vendas. Então, o bom líder, ele precisa ter essa visão abrangente, ele precisa reconhecer, né, a qualidade das equipes dele para que ele possa delegar as funções aos outros, né? E com isso, ele vai otimizar o tempo, né? Ele vai otimizar recursos. Então, isso é muito importante. Outra questão também que o líder, ele precisa ter, é essencial o líder ter, é a motivação e a inspiração. Ele deve criar um ambiente de trabalho, acompanhem comigo no slide, ele deve criar um ambiente de trabalho positivo e motivador para alcançar os resultados, né? Então, quando o líder ele sabe motivar, a equipe trabalha de forma dinâmica, né? Trabalha sabendo quais são as suas metas, trabalha sabendo quais são seus objetivos, e elas têm no líder uma verdadeira inspiração, porque é alguém que não desiste, é alguém que está motivado a fazer algo em que se propôs fazer. Vamos lá? Não perde o foco, não? Nosso slide número 4 vem falando sobre proatividade. Na proatividade, pessoal, nós precisamos ter iniciativa, por quê? Porque através dessas iniciativas, vamos poder trabalhar em várias outras questões que vai precisar dessa habilidade de proatividade, né? Como o que, por exemplo, tomar iniciativa de buscar soluções, implementar ideias inovadoras, né? E aí entra a questão de criatividade e inovação que a gente já bateu nas outras aulas, né? É pensar fora da caixa, é propor soluções para os desafios complexos, porque eles existem, independente da profissão, vai ter desafio e você vai precisar ser proativo para você lidar com todas essas situações, ok? Dando seguimento aqui na questão de antecipação de necessidades, é identificar e resolver os problemas antes que eles se tornem obstáculos, né? Muitas vezes eu sei que algo não vai bem, então eu já não vou fazer isso aqui, porque isso aqui já não está muito legal, então eu já vou evitar. Eu sei que lá na frente tem um buraco, então eu já vou eu já vou por outro caminho, eu já vou contornar porque eu conheço que ali tem um buraco, certo? Então é saber nos antecipar para que a gente não sofra com as dificuldades que estão à nossa frente. E através disso, né, de ter iniciativa, de ter criatividade e inovação, de eu saber me antecipar, né, diante das dificuldades que vão vir, eu vou ter o poder de tomada de decisão, né? E o que é essa questão de poder de tomada de decisão? Vem falando aí que é analisar situações e tomar decisões estratégicas, assumindo a responsabilidade pelos resultados. Pessoal, essa é uma questão muito importante. Para eu tomar uma decisão, eu preciso saber de dados, eu preciso saber de informações, eu preciso ter critérios para poder tomar essas decisões. Por quê? Porque eu vou ser responsável pelos resultados dessa decisão tomada, certo? Vamos lá, slide número 5, vem falando sobre comunicação, também não é algo novo. Tudo isso, pessoal, são assuntos que estão interligados, né? Que vimos nas aulas anteriores. Começamos na aula 1 sobre empreendedorismo, aí vimos falando sobre carreira, sobre habilidades, e não é diferente com esse agora, né? É uma habilidade bem importante aí,
para o profissional que deve ser desenvolvida é a questão da comunicação. Nós colocamos a questão verbal, né, da comunicação verbal, que é a parte que eu estou aqui falando com você, que eu estou me apresentando da mesma forma que você vai se apresentar para alguém. Então, essa é a parte da comunicação oral, né, verbal. E existe também a parte da comunicação escrita, né, que eu vou ter que, às vezes, criar um relatório, um memorando, que eu vou ter que fazer uma redação, que eu vou ter que fazer um ofício. E existe também a comunicação não verbal, que é a linguagem corporal que eu estou utilizando, que é o tom de voz que eu estou utilizando, que são as expressões faciais que eu estou utilizando para poder transmitir uma comunicação de forma eficaz, tá bom? Outra questão também da comunicação que a gente não vai deixar de falar é a escuta ativa, né? A capacidade de nós ouvirmos atentamente o que o outro tem a dizer. Então, se você está aí acomodado com o seu aparelho em mãos, me ouvindo ministrar essa aula aqui para você, isso aí é escuta ativa. Você está me ouvindo ativamente, está procurando absorver o que eu estou te dizendo neste momento. Fechou? Combinado? Então vamos aí procurar nos comunicar de forma mais assertiva e ter uma escuta mais ativa possível, tá bom? Outra coisa que o profissional tem de ter, não pode deixar de ter em nenhuma profissão que ele esteja fazendo, é algo que, vamos supor, é indispensável, não é. Em qualquer profissão, o profissional ele deve ter foco, ele deve saber o que ele tem que fazer, como ele vai fazer, de que forma ele vai fazer, o que precisa para fazer, certo? Para a gente ter foco, a gente precisa gerenciar o nosso tempo, né? Nós devemos organizar as tarefas, nós devemos priorizar aquelas coisas que são urgentes e importantes, né? E nós não devemos nos distrair, né? Nós devemos evitar aquelas distrações. Se eu sei que enquanto eu estou digitando eu não consigo me concentrar, se o meu celular estiver ligado, estiver vibrando, estiver tocando, coloque o celular no modo avião, coloque o celular no não perturbe e vá fazer sua atividade. Terminou? Aí sim, mexa no seu celular. Mas se isso tira o seu foco, dica da prof, evite. Ter disciplina, né? Ter disciplina é muito importante. É manter o foco, né, no seu objetivo, naquilo que você se propôs a fazer. Ter disciplina para você fazer no tempo que você se propôs a fazer. Não deixar que coisas, né, que situações mudem ali o curso do que você havia desenvolvido. Outro ponto também é a resiliência, né? Que é a capacidade que você tem que ter de lidar com as frustrações, de lidar com as derrotas que você teve, com as perdas que você teve, né? No âmbito profissional é muito importante isso. Às vezes você lutou, você batalhou ali para conquistar uma vaga, conquistar talvez aí uma profissão nova, conquistar um cargo novo dentro da empresa que você já trabalha, e você não conseguiu, né? E aí o mundo acabou. Não, o mundo não acabou. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Já tem uma música que diz isso, né? É realmente isso, de você ter a capacidade de lidar com essas frustrações e saber que é normal e que vai acontecer e que a vida não para, que você tem que seguir adiante. Então, a palavra que eu quero que você leve para você é resiliência. É resiliência, vamos lá, que o mundo dá voltas e que você não pode parar, que as suas habilidades, elas devem ser desenvolvidas e que o seu futuro profissional depende das habilidades que você está desenvolvendo hoje aqui nesse curso, tudo bem? Vamos seguindo, vamos seguindo. No slide número 8, vem falando sobre planejamento e organização. Gente, deu o que falar na aula presencial sobre quando a gente chegou nessa parte de planejamento e organização. Que eu dei exemplo sobre bolsa de mulher. E as meninas disseram, sai tanta coisa de dentro da bolsa de mulher. E realmente sai muita coisa, só que muitas vezes o básico que a gente vai pegar não está lá dentro. Por quê? Porque nós não nos planejamos, né? Ou nós não nos organizamos para aquilo, sai botando muita coisa. E realmente, né, isso não adianta você só ter conteúdo, ter assunto, se você não se planeja, se você não se organiza.
Então, às vezes, tudo aquilo que você tem ali são coisas aleatórias, que não vai somar, né? Então, você precisa se planejar e organizar todo o conhecimento que você tem, toda a bagagem que você tem, para que toda a qualidade profissional que você tenha, ela venha se sobressair quando você precisar utilizá-la, certo? Dentro de planejamento e organização, nós vamos falar um pouquinho sobre gerenciar o tempo, né? O que é gerenciar o meu tempo? É eu definir quais são as minhas prioridades, é eu organizar as tarefas, porque só assim eu vou ter tempo para alcançar as minhas metas. Né? Se eu saio fazendo as coisas de forma aleatória, talvez algo que nem fosse tão importante vai ser feito e algo que tinha total importância, que era importante, que era urgente, não vai ser feito porque eu gastei todo o meu tempo, eu gastei toda a minha energia naquilo que não tinha menor sentido para mim naquele momento, certo? Devemos organizar as tarefas. Como é que eu vou organizar essas tarefas? Criar lista, usar ferramenta de gerenciamento, né, para eu poder organizar o fluxo de trabalho. Devemos estabelecer as metas, né? Definir o que tem que ser feito. E esse estabelecimento de metas deve ser de forma clara, né? Deve ter ali objetivos que são mensuráveis, alcançáveis, que são relevantes. E devemos ter também um prazo definido. Né? Eu não posso dizer assim, eu quero ser um atendente de farmácia. Sim, você quer ser um atendente de farmácia. Quando que você vai querer ser? O que você está fazendo para ser? Então, essas tarefas aí, esse estabelecimento de meta, deve estar de forma clara, né, de forma objetiva e precisa ser metas alcançáveis, porque senão você vai acabar se frustrando por não alcançar, certo? E devemos ter também um planejamento estratégico, que é a questão de você definir os objetivos de longo prazo e traçar planos de ação para atingi-los. Então, se daqui a algum tempo eu quero ser aí um expert em informática, eu sei que hoje eu vou precisar estudar. Eu sei que eu vou precisar dedicar tempo para esse estudo. E eu sei que eu vou precisar sacrificar alguns momentos de algumas outras coisas, né? Mas eu preciso ter esse plano de ação para eu poder atingir minhas metas, certo? Dando continuidade, uma outra habilidade que eu preciso desenvolver está ali a questão da visão sistêmica e coerente, né? Que vem falando sobre o pensamento crítico, né? Que é analisar as informações, que é identificar os padrões e formular as conclusões que eu devo ter sobre determinado assunto. Sobre a visão holística, eu quero trazer para você, não tem no seu módulo, mas é compreender as relações entre diferentes partes de um sistema e como elas interagem. Então, como é que partes diferentes da empresa se misturam? Por que vão se misturar? Por quê? Porque dentro de uma empresa, porque dentro de um empreendimento, porque dentro de determinado grupo, existe algo em comum, que são os objetivos que foram tratados. E por quê? Porque eu me dispus a fazer parte daquela equipe, nós vimos no módulo anterior, né, no assunto anterior, que se eu me dispus a fazer parte daquela equipe, eu preciso saber que eu preciso contribuir para que essas metas sejam alcançadas. E vamos também falar um pouquinho sobre o pensamento analítico, que é a questão de você desmembrar os problemas complexos, né? As partes menores para facilitar a análise de soluções. Como? Eu sei que existe problema A, B e C, e que o problema A é mais urgente que eu preciso resolver. Então, eu analisei que o problema A é mais difícil, que precisa ser resolver, então vamos ali focar no problema A. Depois nós vamos dar sequência para o B e para o C. Então, a gente deve sim ter esse pensamento analítico do que deve ser feito, do que deve ser feito hoje, do que deve ser feito agora, certo? A capacidade analítica e estratégica, né? Vem aí a questão do pensamento crítico, que é analisar as informações, identificar os padrões e formular as conclusões. E a questão do planejamento estratégico, que é definir os objetivos a longo prazo e alcançar e traçar, né, os objetivos para poder alcançar aí, de fato, aquilo que foi planejado, correto? Se você está com o seu módulo aí, eu vou pedir só para a gente dar uma pinceladinha na página 43
E aí nós viemos falando, né, que o desenvolvimento é constante, que não é estático e que, como acontece no nosso corpo, com o nosso cérebro, né, que está em constante evolução, em constante desenvolvimento, assim também é a vida do ser humano e que as nossas habilidades devem seguir esse fluxo natural aí, que é de crescer, tá bom? Por que eu devo desenvolver essas habilidades? Porque o mercado está em constante evolução, porque o mercado exige de mim e de você cada vez mais que essas habilidades se sobressaiam a vários outros concorrentes. E se eu quero estar preparado, eu devo ter em mente que as minhas habilidades devem ser, sim, habilidades que venham a somar para a empresa onde eu estou me propondo a trabalhar, que sejam habilidades que venham ali a somar, talvez, no empreendimento que eu queira fazer. Então, eu devo desenvolver essas habilidades porque o meu futuro profissional depende disso, tá bom? Eu devo saber também que existem características aí que são bem marcantes na vida profissional, que é o quê? Liderança, ter uma boa comunicação, ter foco, saber negociar, não só na vida profissional, pessoal, mas em tudo nós devemos saber negociar, porque a vida hoje gira em torno de negociações, né? Com a criança, né, os pais tá usando até uma técnica agora, você quer o sapato branco ou o sapato preto, mas isso está incentivando a criança a usar o sapato, né? A questão da persuasão também, muitas vezes você vende um produto e aí alguém fala, mas o produto de fulaninho lá é mais barato que o seu. E aí você já deve ter a questão da persuasão e dizer, olha, o produto dele pode ser mais barato, mas o meu é melhor, né? O meu é maior, a qualidade é outra, né? A marca é outra. Dentro desse contexto ainda temos também a questão do planejamento, da organização, da visão sistêmica, da proatividade, do relacionamento interpessoal, da criatividade, a questão de você ser flexível, de você ser coerente com o papel que você está desempenhando, com a função que você está desempenhando, a questão da autoconfiança, se eu estou me capacitando para desenvolver uma tarefa, se eu aprendi como desenvolver essa tarefa. Confie em você mesmo, confie nas habilidades que você tem, seja uma pessoa segura, né? E aí, com certeza, né, as pessoas que estão ao seu redor vai perceber que você tem autonomia para fazer aquilo ali, que você tem capacitação técnica para fazer aquilo ali, tá bom? Outra questão também é a capacidade analítica e estratégica. Em tudo na vida vamos precisar tomar decisões, né? Eu decido se eu vou levantar cedo, eu decido se eu vou comer frango ou se eu vou comer peixe, eu decido se eu vou tomar banho ou se eu vou tomar banho frio ou se eu vou tomar banho quente. A vida é feita de escolhas, né? É feita de decisões, então eu preciso estar capacitado para tomar essas decisões, tá bom, meu aluno? E é isso, a nossa aula de hoje foi isso. No final, vou deixar para você uma atividade. Eu espero muito que você realize-a, que você faça, que você se dedique para fazer bem feito. E qualquer coisa, estamos aqui. Lembrando, não falta a próxima aula, não. Você é importante para mim e isso é importante para você. Até!